Graça, paz e alegria, eu sou o pastor Ricardo, estou aqui para mais uma mensagem do site www.compartilhandonaweb.com.br. Eu quero retomar o tema de uma mensagem anterior, que você encontra aqui no nosso espaço. O tema é o sucesso cristão. Como verificar o sucesso dentro do cristianismo? O mundo avalia sucesso a partir de mais visibilidade, ter mais seguidores, mais curtidas, mais compartilhamento, influência tanto digital, quando falamos de redes sociais, vídeos, podcasts, sites que tenham muito acesso, ou até mesmo pensando do ponto de vista social. E hoje em dia, geralmente, as coisas começam de fato no digital e terminam em encontros presenciais, palestras, conferências, igrejas grandes e tantas outras coisas, além de muitas vezes ir até mesmo para a TV, saindo do digital, depois de um sucesso digital instalado e reconhecido. O cristão, para pensar em sucesso, pode também lembrar da parábola dos talentos, registrada em Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Você pode ler depois. Mateus 25, de 14 a 30. Eu aqui vou fazer apenas um resumo. Jesus fala nessa parábola sobre um homem que tem posses e que está prestes a viajar e então confia bens a seus servos. Para um dos servos, ele deu 5 talentos. Para outro, 2. E para o último, deu apenas 1 talento. Esse talento pode ser confiado aos servos como uma espécie de unidade monetária. Representava algo como que um dinheiro naquela época. É possível, então, que esse talento pudesse ter um valor até mesmo correspondente a 6.000 denários. Lembrando que 1 denário era o valor que um trabalhador normal recebia por um dia de trabalho. Se essa é a interpretação correta, esse seria um valor muito grande, até mesmo para aquele que recebeu apenas 1. É claro que nós não temos a certeza do entendimento correto desse talento. Há muitas especulações, há muitas possibilidades. Eu aqui apenas estou sugerindo uma delas. Você pode encontrar em outras leituras, em outras palestras, em outros sermões, outras representações a respeito desse talento. É então de se esperar que esses que receberam os talentos tivessem as suas necessidades supridas durante a ausência do dono e que, de preferência, conseguissem fazer algo a mais com o que receberam para que pudessem tanto devolver o que receberam, como quem sabe até devolver além. Cada um recebeu, diz o versículo 15, conforme seria capaz de cuidar. O texto diz literalmente, a cada um deu segundo a sua própria capacidade. O que recebeu 5 e o que recebeu 2, ambos dobraram o que receberam. Fizeram render. Deram valor ao que foi confiado a eles e ampliaram. O que recebeu apenas 1 teve receio e preferiu guardar para devolver simplesmente, talvez por medo de perder durante o tempo que estivesse usando aquilo, e até mesmo ser cobrado depois caso perdesse do que ele recebeu. Nem mesmo ele tentou fazer render com juros ou fez alguma coisa para tentar ampliar aquilo que ele recebeu. Ficou contente em apenas devolver aquilo que lhe fora confiado. Os 2 primeiros foram reconhecidos com honras e o último teve até mesmo o talento que ele simplesmente devolveu retirado. E foi dado àquele que agora tinha 10, aquele que duplicou de 5 para 10. E como recompensa por esse desleixo de não ter cuidado do talento que recebeu, ele foi colocado de lado, recebeu como recompensa o sofrimento. É fato que essa parábola foi dirigida primeiramente aos discípulos de Jesus, que eram judeus. Era com eles que Jesus estava falando no momento em que falou a respeito dessa parábola. E para eles fica claro o que essa parábola quer dizer, eles entenderam muito bem qual era a comparação histórica,
não tinham possibilidades de interpretação, eles sabiam exatamente o que era. Se era realmente aquela que eu sugeri aqui, que um talento equivalia a 6.000 denários, e um denário era o dinheiro de um dia de trabalho, ou se era outra interpretação específica. O fato é que eles sabiam que Jesus estava falando exatamente naquele momento e conseguiam comparar. A sugestão que eu faço é para que possamos ter uma ideia. Mas eles sabiam exatamente do que Jesus estava falando. Não havia possibilidades de interpretações diferentes. Porém, apesar de Jesus falar com os discípulos, eu não posso dizer que essa aplicação do significado da parábola dos talentos refere-se apenas aos discípulos e aos judeus, como alguns dizem. Há quem pense isso. Entendemos que o significado dessa parábola alcança a todos os cristãos de todas as épocas. Essa parábola apresenta o princípio que cada um recebe dons, talentos e oportunidades. Temos os nossos talentos para realizar a obra do Senhor, para fazer o desejo de Deus. Qualquer que seja esse talento, quer seja para a área de música, pregação, limpeza, cuidado, escrever, o que quer que seja. O servo fiel é aquele que, independente da quantidade de talentos que recebe, age com responsabilidade e serve ao Senhor com esses talentos e mais. Busca aprimorar, ampliar, fazer melhor para devolver então ao Senhor com base naquilo que o Senhor confiou a esse servo. O servo fiel valoriza o que o Senhor deu e tem a chance de ser colocado em posição de honra por participar do reino de Deus. Aquele que faz o talento render, que trabalha na obra do Senhor de acordo com esse talento e faz ele render, vai participar do reino de Deus. Vai participar da eternidade com o Senhor. E aquele que não faz, encontra o sofrimento, como diz o próprio texto. Agora, não importa se a pessoa recebe 5, 2 ou 1, o objetivo é você desenvolver o talento que Deus te deu onde Deus te colocou. Podem pensar que uma pessoa que tenha livros, um site com muitos acessos, postagens e vídeos muito compartilhados, e tenha mais. As pessoas podem pensar que uma pessoa assim tem mais sucesso do que um simples professor de escola dominical com, para citar aqui apenas um número, nenhum demérito, apenas um exemplo, com 15 alunos apenas. A matemática do reino é diferente. Ela não se preocupa com isso, se tem 1 milhão de seguidores e compartilhamentos ou apenas 15 pessoas ouvindo o que você tem para dizer. Nela, o segundo, o que tem menos, pode estar desenvolvendo muito mais o talento do que aquele que está fazendo com muitas pessoas. A matemática do reino, ela é diferente. Eu não falo, claro, contra grandes ministérios ou muita notoriedade social. A questão não é essa. A grande visibilidade não é, do ponto de vista do reino, nem boa nem mal. Não é nem boa nem mal. Não é importante. O que importa, de fato, é o compromisso em fazer a vontade do Senhor e desenvolver o talento que recebeu. Pode ser com muita visibilidade ou pode ser com menos visibilidade, ser num lugar mais limitado. O importante é desenvolver esse talento que o Senhor deu e entregou para você fazer de acordo com a vontade dele. Pode ter essa grande visibilidade social, então, como pode não ter. Tudo depende do compromisso. O Senhor sabe se aquele grande ministério é apenas um ministério de aparência, se não é uma coisa comprometida realmente com a obra. O Senhor sabe se aquele que está dando aula para 15 pessoas numa escola dominical realmente tem compromisso ou se está fazendo apenas por fazer, para cumprir uma obrigação. Aquele que faz de acordo com a vontade do Senhor e desenvolve o talento para exaltar e glorificar o nome do Senhor, esse sim está fazendo de acordo com a matemática do reino, fazendo render o talento. O que importa aqui não é o que as pessoas veem, é o que o Senhor sabe. É como o Senhor sabe de acordo com o que vai no seu coração. E Ele sabe. Quer seja grande, quer seja pequeno, então tem que ser para realizar a vontade do Senhor. Não importa se recebeu apenas 1, se foi 2, se foi 5, se foi mais, se foi menos, se aparece mais, se aparece menos, se faz mais coisas, menos coisas, tudo o que fizermos temos que fazer para glorificar o nome do Senhor.
Na sociedade, então, o sucesso pode ser medido, como eu falei, a partir da notoriedade, do sucesso. No reino, é muito mais do que isso. Ele pode ter esse sucesso social, mas é necessário ter compromisso com a vontade do Senhor. Na parábola citada, a parábola dos talentos, o que recebeu 5, desenvolveu e entregou mais 5, entregou 10 no total. O que recebeu 2, desenvolveu mais 2 e entregou 4 no total. A questão aqui não é simplesmente você entregar uma quantidade específica ou a mera obrigatoriedade legalista de dobrar aquilo que você recebeu. Não, não é isso. É você desenvolver fazendo as coisas debaixo da vontade do Senhor, cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Quero falar mais uma coisa a respeito das quantidades. Porque as pessoas às vezes ficam inquietas e ficam preocupadas que parece que é injusto que uns recebam mais e outros recebam menos. Na verdade, não é isso que conta. Não somos mais abençoados ou menos abençoados por receber mais ou menos talentos, ter mais notoriedade ou menos notoriedade, desde que estejamos fazendo de acordo com a vontade do Senhor. A medida pouco importa. Ainda que seja pouco, nós devemos fazer de acordo com a vontade do Senhor, porque é pouco apenas na notoriedade humana. O compromisso do reino é o mesmo, quer seja para uma pessoa, quer seja para 1 milhão de pessoas. Nós não temos diferença na qualidade da pregação do Evangelho, naquilo que nós devemos falar em nome do Senhor, se tiver uma pessoa ou 1 milhão. O reino, ele é anunciado a todas as pessoas e sempre fazendo para a glória de Deus. Aí sim nós estamos tendo o verdadeiro sucesso cristão e sendo abençoados de fato. Se a conferência vai ser para 1 milhão, se a aula vai ser para 15 pessoas, pouco importa. O importante é que seja feito para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E aí, ainda que pareça que um tem mais sucesso, mais notoriedade e o outro tem menos, nós, na verdade, estamos fazendo como um corpo, fazendo em conjunto, ambos para edificação do corpo de Cristo e para louvor da glória do Senhor, para tornar o nome do Senhor conhecido. Já pensou se o pé resolvesse dizer, eu fico dentro da meia, estou aqui dentro de um sapato e a mão está aí toda hora aparecendo. Olha só, o pastor Ricardo está fazendo o vídeo, a mão está aparecendo, porque ele está falando e mexendo a mão, claro, para poder dar ênfase no que eu estou querendo apresentar nesse momento. Eu falo mexendo a mão, mas não tanto, vocês já notaram, eu mexo um pouquinho. Mas aí o meu pé resolve dizer, eu estou bravo porque eu não estou nem aparecendo. Que negócio é esse? Eu não sou tão importante assim. Não, de forma alguma. Se eu tiver um problema no pé, se eu tiver com uma unha encravada, se eu tiver com qualquer debilidade no meu pé, eu vou ter problema para fazer, inclusive, esse vídeo. Eu vou me sentir mal, eu não vou estar tão tranquilo para poder fazer todas as coisas. O corpo todo junto é abençoado como um todo. Não importa que a função de um seja falar, respirar, ver, mexer a mão. Não importa se o pé está lá escondidinho, não interessa. O corpo todo unido é edificado em conjunto e faz a obra para o louvor da glória do Senhor. Essa é a ideia. É como no exemplo do corpo, como o apóstolo Paulo mesmo usa o exemplo do corpo. Não tem essa de que aquele que faz para muitos está mais abençoado, aquele que tem mais notoriedade é mais abençoado e o que tem menos é menos abençoado. Não, nós fazemos juntos para exaltar e glorificar o nome do Senhor. E onde estivermos, devemos fazer o máximo para render esse talento que Deus nos deu para edificar todo o corpo de Cristo, tendo Cristo próprio como cabeça. Que Deus nos abençoe. Forte abraço, até mais.